Beleza, galera? Tranquilo. Hoje nós vamos trabalhar, né, o conteúdo dessa aula de hoje vai ser a parte do acelerômetro, né? Como utilizar o acelerômetro do seu aparelho, né, do seu dispositivo móvel para implementar algumas mecânicas aí dentro do seu jogo. Então a ideia é o seguinte, primeira coisa, né, o acelerômetro ele te volta um vector 3. Desse vector 3, os valores de x, y, z, eles variam de -1 a 1, tá certo? Onde, né, eu tenho uma posição inicial do aparelho, ó, né, o 000, né, o seu vector 3 que te daria 0 em todas as posições, é quando seu aparelho está com a parte do carregador apontada em paralelo ao solo e a câmera frontal apontando para o seu rosto, certo? Então, nessa posição aqui, o aparelho te dá 000. Por que é importante a gente saber disso? Porque a hora que você vai, por exemplo, não, mas eu não quero meu joguinho assim, eu quero que o meu joguinho ele faça da seguinte maneira, ele vai ser, eu vou ter que rotacionar esse cara aqui, ó, no eixo Y em 90 graus, certo? E vou ter que fazer isso com o meu aparelho. E eu queria que essa posição aqui fosse a 000. Então, você não tem como, porque esse vetor é um vetor de somente leitura, então você não tem como mudar essas orientações dos eixos dele. Mas, você entendendo de que maneira que os eixos estão funcionando, você pode fazer a inversão, né, desses eixos na hora de fazer o mapeamento, que é o que nós vamos fazer aqui, né, para esse joguinho, porque o joguinho ele se joga nessa posição onde, né, esse eixo aqui vai ser o eixo que nós vamos medir, né, que vai ser o eixo Z, certo? E esse eixo aqui vai passar a ser o eixo X, que era o eixo Y, vai passar o eixo X. Então, estou fazendo um remapeamento aí desses eixos para a gente, né, conseguir rodar. Lembrando que a gente só consegue emular, né, isso no celular. Então eu não consigo fazer emulação igual eu faço do touch, por exemplo, mesmo com touch simples, né, aqui na tela do PC, eu preciso do aparelho celular para emular, né, esse acelerômetro aí. Então aqui eu tenho um projeto, o projeto ele tem, né, foi construído esse caixote aqui, onde, né, a ideia era cercar aqui a bolinha, tá? E eu vou colocar a movimentação exatamente nessa esfera. Esse caixote aqui, gente, é dispensável, tá? Foi só para contextualizar. Aqui, né, eu vou definir uma velocidade, já que o retorno dele lá é de -1 a 1, então acaba sendo um deslocamento muito pequeno, né? Então vou multiplicar isso por 20 para que ele se desloque de maneira mais rápida, tá certo? E vou colocar os valores que os eixos estão me retornando, né, dentro dessas caixas de texto, dentro desses campos de texto que vão ser exibidos na tela ali pra gente, ok? Então se eu der um play no meu projeto aqui, ó, como ele não pega o aparelho, pouco importa onde é que o aparelho vai estar. A câmera está mostrando aqui, ó, X, Y, Z, tudo zerado, certo? E a bolinha está aqui. Então ela não vai movimentar, não vai fazer nada, porque eu não tenho essa entrada, né? Não tem como emular isso aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender o código primeiro e depois eu vou mostrar isso acontecendo ali no aparelho. Então, vamos lá. Então, dentro do código aqui, basicamente, né, aquela variável de velocidade, os campos de texto que vão exibir esse vetor, pode apagar o start aqui porque, né, ele não está sendo usado. Aqui dentro eu estou fazendo, né, eu estou pegando o input.acceleration.x, convertendo ele em string e jogando na caixa X, faço o mesmo para o Y, o mesmo para o Z. Aqui é só para eu ter uma ideia dos valores que estão sendo retornados, né, para a gente. Tem um vetor de direção, onde a gente coloca um vector 3, 0, né? É só para preencher ele com 000 nos todos. E aí, aqui, assumindo que o aparelho está em paralelo ao chão, né? O botão de home está à direita, tá? Então, lembrando, né? Eu teria que estar com o meu aparelho, né? Nesse caso, assim, certo? Para aquele joguinho funcionar. Então, estou dizendo de que maneira que o 000 vai ser assumido, né? Ali dentro. Tá? E aí eu vou estar fazendo um remapeamento, né, de x e y, né, para x, z dentro do plano e a rotação em 90 ao redor do eixo y, que é exatamente aquilo que eu tinha falado. Ó. Então aqui, né, eu vou ter que rodar o aparelho aqui e remapear para ele funcionar em x e z, tá certo? Então, com isso, o meu eixo x ele passa a ser, né, o y,
tá certo? O retorno de y do meu acceleration, e o z passa a ser o retorno de x do meu input acceleration. Aqui é só para dar uma, vamos dizer, não trabalhar com casa decimal e dar uma, dispensar as casas decimais ali de acordo com a questão da magnitude, né, ali do vetor. E aqui eu faço aquela multiplicação para ele rodar com a mesma velocidade em todos os dispositivos. E aqui eu pego o vetor de direção e multiplico pela velocidade, como eu disse, né? Se ele ficar andando de menos 1 a 1, ele vai ficar muito lento. Então, aqui eu multiplico pela velocidade que estava lá, tá certo? Então, o código é um código bem simples, né? Um código bem tranquilo da gente entender, basicamente, né? A gente realmente está usando esses itens aqui, e aí eu vou mostrar para vocês agora, né, aqui no Visor, como que isso, né, funciona, tá? Então, aqui dentro, né, eu já coloquei a aplicação aqui para rodar, né? Então, lembrando, né, ela roda, né, nesse sentido aqui, tá certo? E à medida, ó, que eu vou mexendo com o aparelho, eu vou, né, movimentando a bolinha, ó. Então a bolinha, ela movimenta de acordo com o aparelho. Aí vocês podem reparar lá, ó, nos valores da tela, né, de quanto que ele está retornando em cada eixo, ó. Então, quando eu estou fazendo essa movimentação aqui, ó, positivo em meio, certo? Negativo em 0,6, certo? Aqui, né, eu estou andando no eixo Z, ó, né? Então, ó, menos, né, ali positivo, aqui negativo, tá? E ali não estou fazendo movimentação nenhuma, mas ó, à medida que eu vou mexendo, ele vai obedecendo, certo? Essas coordenadazinhas, né, vão influenciando aí na posição da bolinha, né, que está ali dentro, tá? Então a ideia, né, ela é bem simplesinha, né? Ou seja, é usar aí realmente o acelerômetro, né, para fazer essa movimentação do objeto. Você pode aplicar isso, né, em diversas situações, tá certo? Então é isso aí.